Introdução ao livro de Gálatas. Irmãos, o livro de Gálatas é dinamite pura, uma explosão de alegria e liberdade que nos faz desfrutar do profundo significado, segurança e satisfação. A vida de bênçãos a qual Deus chama seu povo. Por quê? Porque Ele nos coloca face a face com o Evangelho. Nos círculos cristãos, é muito comum presumir que o Evangelho é algo basicamente para não convertidos. Nós o vemos como um ABC das doutrinas básicas que constituem a maneira pela qual alguém entra no reino de Deus. Costumamos supor, por exemplo, que uma vez convertidos, não precisamos mais ouvir, estudar ou entender o Evangelho, mas sim de material mais avançado, entre aspas. Nessa breve carta, no entanto, Paulo delineia a verdade bombástica de que o Evangelho é o abecedário da vida cristã. Ele não é apenas a maneira pela qual se entra no reino, ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. É a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, igrejas e comunidades. Veremos Paulo mostrando aos novos cristãos da Galácia que seu problema espiritual é causado não só por deixarem de viver em obediência a Deus, mas também por não confiarem na obediência a Ele. Testemunharemos quando ele lhes disser que tudo de que necessitam, tudo de que podem precisar na vida é do Evangelho do favor imerecido de Deus para com eles por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo. Vamos ouvi-lo resolver os problemas deles, não lhes dizendo para serem melhores cristãos, mas chamando-os para viver as implicações do Evangelho. Observaremos Paulo exortando a eles e a nós com a verdade simples de que o Evangelho não é apenas o ABC do cristianismo, mas seu abecedário inteiro, ou seja, de que os cristãos necessitam tanto do Evangelho quanto os não cristãos. Paulo nos explicará que as verdades do Evangelho modificam a vida de alto a baixo, que transformam o nosso coração, nosso modo de pensar, nossa abordagem de absolutamente tudo. O Evangelho, a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, porém mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Cria uma nova dinâmica radical para o crescimento pessoal, para a obediência, para o amor. Gálatas, meus irmãos, tem tudo que ver com o Evangelho do qual todos necessitamos ao longo da vida inteira. É dinamite pura e eu oro para que, à medida que ler este livro, que você acompanhar esse livro, esse Evangelho, a mensagem poderosa da epístola, venha a explodir em seu coração e o encha de entusiasmo para ver o mesmo efeito no coração de outras pessoas. Então, o cenário histórico da carta alude a alguns debates modernos sobre a mensagem que ela contém. Mas, se você quiser, leia o livro de Gálatas inteiro agora mesmo e tenha uma noite, uma leitura abençoada. O contexto histórico. O apóstolo Paulo foi um missionário plantador de igrejas. Depois de abrir uma igreja e deixar a região, continuava a orientar as novas congregações por intermédio de cartas. Uma delas é essa epístola às igrejas cristãs da região da Galácia, na Ásia Menor. A maioria dos estudiosos concorda que Paulo a escreveu por volta de 50 depois de Cristo, de 15 a 20 anos apenas depois da morte de Cristo. É útil identificar os 3 dados seguintes no cenário histórico que nos ajudarão a entender a epístola. Primeiro, a carta trata de uma divisão social e racial nas igrejas da Galácia. Os primeiros cristãos de Jerusalém eram judeus, mas à medida que o evangelho foi disseminando a partir desse centro, quantidades crescentes de gentios começaram a receber a Cristo. Contudo, um grupo de mestres gálatas estava agora insistindo em que os cristãos gentios praticassem todos os costumes cerimoniais tradicionais da lei de Moisés, como faziam os cristãos judeus. Ensinavam que os gentios tinham de observar as leis dos alimentos e se circuncidar para ser plenamente aceitos por Deus
e ser assim agradáveis a Ele. Segundo, embora essa controvérsia específica nos pareça hoje muito remota, Paulo tratou dela como verdade eterna da maior importância. Ele ensinou que as divisões culturais e a desunião nas igrejas da Galácia deviam-se à confusão acerca da natureza do Evangelho. Ao insistir em Cristo e algo mais, como requisito para a plena aceitação por parte de Deus, os mestres estavam apresentando um modo todo diferente de se relacionar com Deus, outro evangelho. Como nós podemos perceber no capítulo 1, versículo 6, uma relação àquele que Paulo lhes transmitira, um evangelho diferente do que já vos propagamos, capítulo 1, versículo 8. Esse evangelho diferente estava criando divisão e conflitos culturais. Paulo lutou contra o outro evangelho de maneira enérgica e sem pedir desculpas a ninguém, pois abrir mão do verdadeiro evangelho é abandonar e perder o próprio Cristo, como está lá no capítulo 1, versículo 6. Portanto, tudo estava em jogo naquele debate. Terceiro, o fato mais evidente acerca do cenário histórico costuma ser o mais ignorado. Na carta aos Gálatas, Paulo expõe em detalhes o que é o evangelho e como ele opera. Mas o público-alvo dessa explanação do evangelho é só de cristãos professos. Isso significa que não são apenas os não cristãos que precisam aprender o evangelho, aplicá-lo em sua vida, mas também os crentes.